programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Dracar, moda masculina. Padaria e restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Betel, Hortifruti. Estamos agora aí com mais um programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV. Que prazer ter você aqui na ISTV todo dia às 8 horas da noite, aqui na sua TV Guarujá às 10 horas da noite, reprise no dia seguinte, né, ao meio-dia, né? E lembrando que você também pode nos assistir aí ou pelo nosso aplicativo na ISTV HD, você entra lá na história, baixa o ISTV HD, ou, né, se você preferir, assina aí, tenha todo o conteúdo aí da ISTV no ISTV Play, tá certo? Também entra no História, abaixa o ISTV Play, você vai ter todo o nosso conteúdo, né? E também pela internet, não esqueça disso. Gente, hoje o nosso programa Tuca Júnior na TV tem a honra, a satisfação de receber o presidente do MDB de Santos, né, o Antônio Carlos Banha Joaquim, nosso ex-vereador, né, essa figura ilustre, muito querida aqui na nossa querida cidade de Santos, né? E tá bonito, hein, Banha? Tô gostando de ver, hein? Daqui a pouco você vai cumprimentar o pessoal aí, hoje em home office, né, gente? Lembrando que estamos aí com esse problema de pandemia, então mantendo o distanciamento. A gente está fazendo hoje por link aqui com o nosso querido Banha. Seria um prazer recebê-lo aqui, dividir a bancada, mas hoje, infelizmente, né, isso não é possível. Eu só quero aproveitar e falar aqui dos nossos apoiadores. A Art Gallery a London, é a Art Gallery, gente. E essa artista, a nossa querida Adriana London, né, ela é uma artista sensacional, né, e está aí com a sua galeria, expondo arte, vendendo arte, né? E a arte, você sabe, né? É um produto que você compra, um quadro, uma obra de arte que é feita. Primeiro que ela é exclusiva, né? É feita para você, sob encomenda, né? Para você. Então você compra uma obra hoje de um artista e ela vai se valorizar. Assim como se valoriza uma ação no banco, você também tem uma obra de arte sendo valorizada, né? Conforme o artista vai ficando famoso, né? A obra de arte também vai se valorizando no mercado. Faça investimento em arte, né? Procure a Art Gallery a London, né? São vários artistas que expõem na Art Gallery, e eu quero aproveitar e lembrar que nós temos o nosso portfólio, é só solicitar aí, né, a nossa querida artista plástica, a Adriana London, e ela passa para você o portfólio e agenda visitas, né, as visitas da galeria só agendadas, tá bom? Eu aproveito para falar da Clínica Micão, meu amigo doutor João Paulo Periquiavale Braga também atendendo, gente, com todos os protocolos de segurança. Endereço na sua telinha é a nossa Clínica Amicão. Eu aproveito para falar também da Blumed Saúde, os mais modernos hospitais da Baixada Santista são Blumed. É a Casa de Saúde Dom Domênico no Guarujá, a Casa de Saúde de Santos, né, Casa de Saúde na Praia Grande, né, são os mais bem equipados hoje, hospitais particulares aqui de Santos. Então aproveite e venha fazer parte também desta grande família, tá certo? Eu quero começar cumprimentando meu caro Antônio Carlos Banha Joaquim, nosso presidente do MDB Santista. Prazer tê-lo aqui, Banha. Obrigado, Tuca, obrigado à Ilha do Sol TV, à TV Guarujá e a todos aí, os nossos telespectadores, pela oportunidade, mais uma vez, estar aí nesse teu balcão da democracia, onde a gente pode colocar não só as nossas opiniões, mas também o que acontece na nossa cidade, na nossa região e principalmente no estado e no país. Momentos difíceis, né, Tuca? Realmente são muito difíceis. Eu tenho até uns vídeos aí amadores, Banha, só para ilustrar aqui o início da nossa entrevista, o pessoal aí fez um manifesto em Santos, né, justamente no anúncio aí, no início, né, do anúncio aí, dos anúncios de que nós estaríamos aí entrando numa fase vermelha. O comércio santista, né, acabou por se revoltar. Praia Grande, então, nem se diga. O Clube de Diretores hoje chegou a entrar, inclusive, com uma ação, né, tentando impedir que o comércio fechasse na Praia Grande. Muitos foram os manifestos, os comerciantes, nenhum deles apoiando aí, né, essas restrições às quais estamos submetidos. E aí foi justamente, esse manifesto aí específico aí em Santos
foi justamente por conta da vacina, né? Isso aí foi outro, um outro manifesto. Esse aí foi por conta da vacina, né? Que em Santos acabou faltando vacina para as pessoas mais idosas. Né? Eles só tinham um terço das vacinas, precisavam de 12 mil e só tinham 4 mil, se não me falha a memória. Então, eles só tinham um terço das vacinas, né? E o governo do estado de São Paulo teria que enviar urgentemente, né, para que fosse recomposto aí os estoques de vacinas em Santos. Essas coisas são coisas que acho que não podem acontecer, né, numa cidade como Santos e principalmente num estado como São Paulo, né, que é a locomotiva da União, né, o Banha. Como é que a gente inicia uma vacinação sabendo que não teremos vacina para todos daquela faixa etária? Olha, Tuca, acho que são muitas idas e vindas, muitos desencontros, e quando muita gente começa a mandar, principalmente a tentar gerir a economia, o dinheiro investido em Covid, você vê, governo federal, governo do estado, municípios, agora até o STF. Então é muita gente a mandar, pouco a cumprir, e a gente tem visto aí falhas. Desde o primeiro momento não houve planejamento, está passando um ano. Estamos sem planejamento, sem logística, estamos aí vendo gastos descomunais e desencontrados, falta de transparência e prestação de conta, e depois a retaliação que dá essa queda, né, de arrecadação com relação ao comércio local fechado, aquele que segurou a onda até agora, que são os prestadores de serviço da cidade, ou seja, a economia degringola. A gente vê que o Estado não abarca a sua capacidade de imunizar, porque se você não imuniza, não tem segurança para se trabalhar, aí vira essa terra de ninguém. Todo mundo manda, todo mundo quer multar, quer fechar, E aí, como é que vai ser o pós-pandemia? Se nós vamos chegar aí, tem muito comércio, você trabalha de manhã para comer de noite. Tem muita gente, a economia arrefeceu demais. Os impostos, a tendência, abril, maio, junho, é cair, porque se o cidadão não tem para comer, ele vai pagar imposto. E a gente já vê, em alguns lugares do Brasil, falar em desobediência civil, ou seja, ninguém paga nem para a União, nem para o município, porque se você não tem serviço, também não vai ter o que pagar, porque o cidadão não tem hoje como amealhar recursos para sobreviver, para sustentar seus filhos. Nós vivemos Santos hoje, a terra do aposentado, nós temos muita gente na faixa de idosos, é a cidade que tem mais idosos no Brasil, mais de 20% de idosos da nossa população. A gente tem o maior porto da América Latina, que não parou até agora. 30 e poucos por cento do PIB brasileiro passa aqui, mas não deixa mais emprego. É tudo granel, é tudo automatizado, ou seja, nós estamos passando dias difíceis e os governos, eles deviam sentar à mesa. Não é jogar pôquer. Olha, eu dei, agora você consome, agora você vai fazer a logística. Não, esse piano, cada um toca uma melodia e a situação está muito ruim. A gente está vendo aí, panelaço por falta de vacina. Essa imagem que você mostra aí, não é só a falta de vacina, mas também são os comerciantes. Agora há uma disputa dizendo o que é essencial, o que não é essencial. Essencial é a vida. Essencial é salvar a vida, mas ao mesmo tempo você tem que garantir as condições que o cidadão leve o sustento com o suor do seu rosto. Isso é planejamento, isso é protocolo, isso é atividades que você tenha controle. Agora, você fala para o cidadão, o que um conservatório musical que o cidadão dá aula mano a mano, um por um, ele preenche todos os requisitos básicos, por que ele tem que estar fechado? Isso não cabe, não passa na cabeça do cidadão. Ao mesmo tempo, ele vê o pátio da Ecovias, ele vê lá aquela praça de pedágios, com milhões e milhões de automóveis passando, em vez da barreira sanitária ser instalada ali, eles querem dourar a pílula, dizendo que cada município vai controlar a sua barreira sanitária. Então, a gente vê que o governo do estado está macumunado com os grandes grupos, seja eles com o transporte coletivo, seja ele com os pedágios, todos de grande número de circulação de gente. Cadê a regra e a lei? É isso que essa população
que vem sendo pisoteada, vem vilipendiada do seu direito do trabalho. Quando tem regra, parece que a regra é só para o pequeno. O grande não tem regra e o grande está beneficiado. Essa disparidade, ela vai ser notada, a gente tem feito um estudo disso na Fundação Ulisses Guimarães, vai ser notada lá na frente, Tuca. Nós vamos pagar um preço muito grande. A classe média vai ficar miserável. E o rico vai ficar cada vez mais rico, até porque eles estão sendo subsidiados diretamente pelo BNDES, até folhas de pagamento de transporte coletivo, diminui o número de veículos, os motoristas também não vão ser aproveitados, diminui o salário deles, mas a folha é subsidiada pelos bancos, pelo governo, e logicamente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Está mais ou menos nesse patamar. A gente quer saber aonde foi investido. O governo Dória recebeu praticamente mais de 200 bilhões de reais entre a ajuda do Covid e a ajuda fiduciária. Onde foi o emprego? Quem recebeu? Para onde foi? Quantas pessoas foram atendidas? O número de mortes é assustador. Nós estamos aí, de cada 3 pessoas entubadas, 2 estão morrendo. Então a gente tem que ver qual é, desde o protocolo médico, hospitalar, como é que isso era para ser feito a nível nacional. O chefe da nação tinha que estar controlando na ponta do lápis. Aí vem, não, o Estado também tem que tomar, o município também, o STF também tem que garantir. Então, é uma balbúrdia, todo mundo fala, e casa que falta pão. Todo mundo fala e ninguém tem razão. Mas em alguns lugares, a gente vê que o dinheiro não está rarefeito, não. A gente vê que algumas prefeituras ainda estão navegando em Mar de Almirante, tem arrecadação, os servidores, as pessoas, os aposentados. A gente viu que cresceu muito os bancos consignados, aumentaram até o consignado de 35% para 40%. Isso é sinal e espelha a pobreza que nós vivemos. Estamos no estado de guerra, já implementamos no Brasil o estado de sítio. Isso acontece em guerra, Tuca. Estado de sítio, fecha às 9 horas da noite, 10 horas da noite, já não tem mais ninguém na rua, e 5 horas da manhã abre. E o que é que pode abrir? A padaria, um comércio lá, outro cá, e o resto? Como é que eles vão pagar? Estão fechados, muitos são alugados, muitos têm folha de pagamento. Então, não se pensou, tiveram um ano para fazer toda a lição de casa, e agora nós estamos aprendendo pela dor, porque colapsou já os hospitais particulares, já estamos trazendo, importando doentes de outras cidades, porque não fizeram a lição de casa, já estamos recebendo doentes do ABC, de outras regiões, e o sistema é único, é SUS, temos que receber todo mundo, dar guarida a todo mundo, mas tudo isso, se fosse planejado, a gente já viu até vacina que era para levar para a Amazônia, chegou no Amapá. Então você vê que é o primórdio do primórdio. É um amadorismo, é uma infantilidade, mas todo mundo quer dinheiro, né, Tuca? Todo mundo quer mexer no dinheiro, mas ninguém quer prestar conta desse dinheiro público, que nada mais é dinheiro do contribuinte. Se existe o dinheiro, não é público. O dinheiro é do povo que paga imposto, e se paga imposto, tem que ter o serviço, tem que ter a garantia, tem que ter a qualidade. Hoje a gente vê balcão de reclamação, falta isso, falta aquilo, mas desde o governo federal ao governo municipal, ninguém tem solução. E isso parece que o nosso país está totalmente desgovernado e a população sofrendo. Bom, infelizmente aí a gente viu, inclusive, notícias aí da grande mídia paulistana, né, dando conta aí por exemplo, Taboão da Serra, né, morreram 18 pessoas esperando, né, uma vaga em uma UTI lá no hospital da cidade. Né, e o sistema SUS não conseguiu fazer essa transferência, não arrumaram vaga simplesmente, né, para essas 18 pessoas que acabaram a vir por óbito, e tem mais 12 na mesma situação, né, em Taboão da Serra. O que o Banha está dizendo é uma grande verdade, é uma falta de organização muito grande, foi muito dinheiro, né, e foi a farra do boi gordo, essa que é a grande verdade. É porque dispensa de licitação daqui e dali, a gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro por causa, né, justamente dessa farra do boi gordo em cima do dinheiro do Covid, né, porque muita gente se aproveitou para meter a mão no dinheiro público, né, por sorte conseguiram pegar aí alguns
desses meliantes, desses maus políticos, desses maus gestores, né, que acabaram aí, né, por roubar os cofres públicos. E estão aí respondendo, estão presos, estão respondendo, né, à justiça. E outra coisa importante, viu, Banha? Quem se pronunciou também foi o presidente da Câmara, da qual você fez parte com muito orgulho, da Câmara de Santos, o vereador Adilson Júnior, até postou nas redes sociais aí, né, um manifesto dando conta das ações que a Câmara, o Legislativo Santista, está tomando, foi votado e, pelo visto, já aprovado. Veja aí quais são essas medidas, ouça aí. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos encerrando nesse momento uma importante reunião de trabalho com a Câmara Municipal, com todos os vereadores, o prefeito Rogério Santos e secretários. Reunião essa, continuidade da que tivemos semana passada, para propor ações de enfrentamento ao Covid-19. Ações principalmente para que a gente possa, a partir de que tomá-las, diminuir um pouquinho a angústia, a dificuldade das pessoas que estão sofrendo muito por conta do Covid, por conta de tudo isso que o mundo está vivendo e a nossa cidade não é diferente. Reunião que foi traçada da seguinte forma: algumas taxas que serão feitas através de moratória. Por exemplo, para quem paga o ISS fixo, as taxas de licença, taxas de publicidade, nós estamos falando de mais de 31 mil empresas que estão enquadradas dentro do pagamento dessas taxas. Terá moratória. O que isso quer dizer? Que de janeiro até a presente data, ou seja, se por toda dificuldade a pessoa não pagou, vai chegar lá no final do ano e ela teria que pagar, e quando isso acontece com juros, mora, o que valha, não terá nem juros, nem mora. Então, vai ficar na moratória, pagamento só para o final do ano. E aí, também ações baseadas na questão da assistência social. Traçamos aqui que voltará, por exemplo, com as cestas básicas para a educação. Estamos falando de 21.800 famílias que serão beneficiadas por mês, ao longo desses 3 meses, com cesta básica que serão organizadas pela Secretaria de Educação. Então, esse programa voltará, né? A gente está falando de um universo de 21.800 famílias, que representa cada criança dentro da escola. Ao longo de 3 meses, será custeada e a criança receberá uma cesta básica no seu ambiente escolar, né, na escola onde ela está matriculada. Com a Secretaria de Assistência Social, será distribuída 2.400 cestas, aí por um período maior, não necessariamente para aquelas famílias que têm criança na escola. Famílias de baixa vulnerabilidade, que estão inseridas aí no CAD único, né, que serão identificadas pela Secretaria de Assistência Social, diferente da Secretaria de Educação. Estamos falando em 2.400 famílias que receberão cestas ao longo de... Bom, mãe, você viu aí o Adilson Júnior anunciando aí, o presidente do Legislativo Santista, anunciando aí algumas medidas, uma delas seria aí 21.800 cestas, né, que serão reativadas, cestas básicas que serão entregues aí às famílias, né, dos estudantes, isso para a Secretaria de Educação. Você viu aí uma moratória, né, para o comércio aí, alguns prestadores de serviço que só vão chegar no final do ano, se não pagar no janeiro, fevereiro, março, enfim, né, no final do ano vão pagar isso sem juros e sem correção monetária. Mas vão ter que pagar, não tem perdão, vão ter que pagar. Né? Acertadas essas colocações, são suficientes aí para o povo santista? São medidas requentadas, né? Nós já vimos essas medidas na gestão do Paulo Alexandre, com significativa demora. Nós batíamos nisso desde o começo da pandemia do ano passado, onde falávamos da moratória, de tentar equilibrar essa balança de desigualdade com relação ao comércio, com relação à indústria, com relação à cadeia produtiva, já que você estanca essa cadeia produtiva, você também tem que morigerar e você tem que beneficiar, equilibrar, para que esse cidadão e cidadão, comerciante pequeno, médio ou grande, ele possa pagar isso ao final do ano sem juros,
sem correção, sem absolutamente nada, porque não estamos fazendo nenhum favor. É uma realidade. Se o cidadão não conseguiu vender, não conseguiu trabalhar, como é que ele vai pagar esse imposto com juros? Então, o poder, ele deixa de ser o poder público equilibrado para ser aí uma alfândega, né? O poder de taxar, tributar e cobrar, você acaba sendo o poder moderador que vai avançar em cima ainda do pouco que tem o trabalhador. A gente não pode esquecer que a Câmara de Santos, por onde passei com muito orgulho, a gente vê, e a gente está vendo aí o esforço do presidente da Câmara e dos vereadores, a Câmara tem um orçamento generoso. A Câmara, ela tem um orçamento para esse ano de 120 milhões, mais que muitas cidades do Brasil. O ano passado chegou a devolver 40 milhões. Então, se falou em 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Querido, vai ter que tirar dinheiro da onde não tem. E se o executivo não tem, vai ter que diminuir o duodécimo, vai ter que fazer, porque a Câmara não consegue gastar 120 milhões. Nem que queira, não consegue. Porque não tem custo, não tem efetivo para isso. Então, vai ter que sim fazer a lição de casa, diminuir, retroceder, manutenção. É o que a dona de casa faz. Ela vai fazer o arroz com feijão, a Câmara também, se está prevendo algumas obras, vai estancar nesse momento. A prioridade é o povo, tem que ser o povo, tem que ser a população. E, logicamente, é trabalho enxuto, levar na ponta do lápis, porque aí é a casa do povo. E a Casa do Povo é a primeira que tem a contribuir. Esse é o nosso cumprimento ao presidente e aos nossos vereadores. Tem que devolver esse dinheiro ao povo. Nada de luxo, nada de obra, nada de grandes contratos. 120 milhões é muito dinheiro e, nesse momento, é o momento de socorrer o executivo. E está sendo feito isso por parte dos vereadores. Mas não cabe só isso, não. Tem que saber aonde está sendo empregado o dinheiro do governo federal e do Estado. De que maneira que está sendo colocado no Covid, se essas crianças vão receber, ou é para inglês ver, eu quero saber, porque eles estão recebendo dinheiro da merenda escolar, não parou de cair. Dinheiro mês a mês. E ficamos aí um tempão sem aula. Aí você vai na escola, o cidadão fica 4 horas na escola para comer 4 bolachas e tomar um copo de suco. E já tem um efetivo. Será que nós estávamos preparados para receber esses alunos agora? O que a gente tem visto aí é um número muito grande de pessoas aí com Covid nas escolas. Alguns professores já faleceram até em escola particular. A gente tem visto alunos da escola pública. A escola particular, que é menor, ela se preparou o ano todo, ano passado, para trabalhar não só no híbrido, no local, mas também no remoto. Nós nem no remoto. Nós temos que enaltecer os nossos professores, que a duras penas foram autodidatas e trabalharam incansavelmente, até mais do que a sua jornada de trabalho, para passar o conhecimento para as pessoas através do ensino remoto. Mas em muitos lugares não chega o sinal. O Morro, a Zona Noroeste, a área continental. Então, deu tempo nesse 1 ano de preparar, no mínimo, o ensino remoto para as escolas. O governo é o mesmo, só mudou o comandante. Mudou o Paulo, o governo, os secretários praticamente são os mesmos. Então não tem esse negócio de falar, olha, não teve planejamento, estamos vendo. Parece que está começando, as pessoas estão vendo agora. Começaram a ver, analisar o problema agora. Não, eles já estão vendo o problema há mais de 16 anos aí, há 20 anos acompanhando o problema. E a pandemia há 1 ano. Já era para ter planejamento, logística, o que ia ser com a educação, principalmente. Não dá para ver tudo, porque a Covid é prioridade, salvar a vida é prioridade. Então a gente está trabalhando e focado no tripé de sustentação de uma nação, de um município e do Estado. Saúde, segurança e pronto-socorro do pobre, que é ação social. Esse pessoal que vai receber cesta básica fora do cadastro da SEDUC é o pessoal que já está inscrito no Bolsa Escola, Bolsa Família. Agora, quero fazer uma conta com você, Tuca. Quando estas lojas, esses comércios, muitos desempregados, será que só tem 2.000 em vulnerabilidade social? Quantas pessoas já estão em miserabilidade,
quantas pessoas já estão em vulnerabilidade, quantas lojas fecharam no centro de Santos. Você entra no centro, parece que está andando no Walking Dead, parece que você vê uma cidade fantasma. Você vai no Gonzaga, tudo fechado. Então, só trabalha alguns serviços essenciais, e mesmo assim, esses serviços essenciais trabalham 30%, 40%. Amigo, vai ter que refazer essa conta. Não só tem 2 mil ou 3 mil necessitados. Ao final dessa conta, são milhares e milhões de necessitados, desassistidos, desabrigados, sem emprego. E como é que vai fazer essa conta? Qual vai ser a participação do governo federal, do estado e do município? Porque as coisas acontecem no município, mas o município não tem orçamento para segurar todos esses desassistidos. Aí começa aquela história: o problema não é meu, é do Estado, o problema do Estado é da União, e ninguém paga ninguém, e quem sofre é a população. O que o nosso presidente do PMDB de Santos, do MDB de Santos, o Antônio Carlos Banha Joaquim, está dizendo é a grande verdade. Agora, diga-se de passagem, que vergonha. Já dizia Charles de Gaulle, o Brasil não é um país sério. E fui comprovadamente, né, com a decisão do ministro Fachin, né, em praticamente inocentou, né, o Lula e ele já não é mais culpado de absolutamente nada, vai poder disputar as eleições, né? A gente comprova que esse país realmente não é um país sério, né? Infelizmente, né, o que a gente viu aí, e olha, e ainda assim, e um desprestígio para os juízes, promotores, né, de primeira instância, tirando toda essa autoridade. Quando ele foi julgado, ele não era mais presidente. Então tinham todo o direito, sim, de fazer isso, e a gente se sente assim realmente frustrado, né, em morar num país que não é sério. Infelizmente não é sério. A decisão do ministro foi totalmente, né, contrária à vontade popular, que queria ver a justiça ser feita. Infelizmente, essa é a justiça, né, isso no último escalão, porque o primeiro escalão, a primeira instância, a segunda instância, essas ainda lutam pelo seu povo, lutam, né, por aqueles que buscam a justiça. Agora, o Supremo Tribunal Federal mostrou realmente, com a decisão do Fachin, né, que esse país não é um país sério. O que você achou da decisão do Fachin, não é a primeira vez, né, Tuca? Ô Banha? Tem 5 minutos apenas, hein, Banha? Não é a primeira vez, né, Tuca? A gente vê... Não é a primeira vez. Por isso que eu estou dizendo, Charles de Gaulle, há 40, 50 anos atrás, ele dizia que o país não era um país sério. Não, e outra coisa, quando você vê alguma iniciativa para tentar moralizar, passa 1, 2, 3 anos, já tem um remédio, um insumo para combater aquilo que era para moralizar. Você lembra bem do começo da ficha limpa. Olha, candidato tem que ser ficha limpa, não pode ter processo, não pode ser condenado. Aí veio o advento da segunda instância, aí não, tem que ser transitado em julgado. Então, qual é a segurança jurídica? Se o STF é o guardião da Constituição, é a última trincheira, é a última rátio, é a última luz no fim do túnel para se garantir o direito do cidadão, porque é uma Constituição cidadã, que ele vem e traz essa verdadeira pérola do mal. Porque você vê quantas pessoas estão no Congresso, no Senado, nas prefeituras, nos governos de Estado, condenados já, Tuca, já praticamente recorrendo de 10, 15, 16, 20 ações, condenados já em segunda instância. Cadê o princípio da ficha limpa? Você já começa errado. Você tira uma série de certidões para sair candidato e o cidadão, com ficha suja, ele entra no Supremo, entra com liminar, tem governador governando com liminar, tem prefeito que governou com liminar. Então você vê, isso é uma balbúrdia. Então a lei, essa insegurança jurídica, traz esse tipo de coisa para o país, de descrédito, ninguém quer investir no país, porque aqui não tem segurança nem jurídica, nem econômica. Olha, Tuca, é justamente que nós estamos falando essa insegurança jurídica, ela se alastra também, não é só com relação à esquerda, à direita, o Lula tendo aí o beneplácito de poder disputar, ou uma arcola do
do PCC querer sair candidato, ou qualquer que seja o outro candidato que vá sair candidato, ou que... tem que prevalecer o princípio da ficha limpa. Cidadão não tem condenação, cidadão, se já passou, tem que endurecer essa legislação. É uma vergonha a gente ter um Collor que foi cassado e hoje dando as cartas no Senado. Isso, para mim, é uma vergonha. E, logicamente, quem vai fazer negócio com o país, seja a China, seja o Japão, seja a Europa, todo mundo sabe o que acontece aqui dentro. Ou seja, olha, ali não dá nada, vamos lá para o paraíso fiscal, lá não acontece coisa nenhuma. E quem põe o dinheiro aqui, ele quer ter segurança, ele quer saber que vai investir, é um país que tem muito, é o celeiro do país. Nós fornecemos 1/4 do mundo com os nossos alimentos e nós temos o maior bolsão de água do planeta, contando o Amazonas, contando todo o Brasil. Então, não é para ser desse jeito, a gente tem que ter condição e os políticos têm que dar o exemplo. Se o político não dá o exemplo, quer cobrar da sociedade agora ordem, disciplina, e onde não há ordem, impera a desordem. A gente tem visto aí. Eu estou com medo muito grande para que as coisas voltem para o seu devido lugar. A gente tem o bom senso e o equilíbrio. Não dá mais para puxar corda nem para a direita, nem para a esquerda. A gente tem que ter dias melhores para que não haja no país o que está acontecendo no Paraguai, que já aconteceu no Chile, já aconteceu em outros países. A desordem, a baderna e a desobediência civil. Nós temos que ter equilíbrio. Nós estamos numa linha muito tênue para descambar ou acertar de vez. Bom, quero agradecer a presença do presidente do MDB Santista, o Antônio Carlos Banha Joaquim, essa figura ilustre, querido amigo. Grande abraço a você, obrigado, viu, Banha? Contribuindo aí mais uma vez aí com os seus comentários aqui no nosso programa Tuca Júnior na TV. Obrigado você, Tuca, obrigado a todos os nossos telespectadores. Estou sempre à disposição, tenho feito agora, dei uma parada, mas tenho feito esse eixo São Paulo-Brasília, tenho visto a peregrinação dos prefeitos de todo o Brasil. Na Fundação Ulisses Guimarães, nós atendemos aí mais de 1.000 prefeitos, só do MDB são quase 800 prefeitos, e a gente tem visto as suas dificuldades, seja do pequeno município ao grande município, e a gente tem visto o ruído de comunicação entre governo federal, governo do estado, governo municipal, e ainda as travessuras, as ingerências e a incompetência desse STF, que foi feito e está lá para julgar, não para decidir e não para fazer nem para executar. E é isso, cada um está se arvorando na competência do outro. E tem dado isso que você está vendo aí, essa bagunça generalizada. E nós somos o maior país desse planeta, o maior país do mundo, tudo que se planta dá. Nós temos que ter comedimento e pedir a Deus, nesse instante, que nos proteja, nos abençoe, nos guarde, que dê dias melhores. Obrigado, e olha, lembrando sempre aqui no oferecimento do nosso Empório da Ilha, do Dr. Fioroto, doutor das carnes, hein, gente? Lembrou, hein? Vai fazer um churrasquinho, procura o Dr. Fioroto. Agora, na época de pandemia, é só ligar, tem delivery funcionando, né? Mas também tem atendimento presencial. É só você ir lá, todos os protocolos de segurança, né, sendo aí respeitados aqui no Empório da Ilha. Lembrando também da Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, no Calçadão em Vicente Carvalho e no Guarujá Center Shopping, que está fechado por enquanto, mas a Pêndula funcionando aqui no calçadão, né, da Tiago Ferreira. Lembrando também aqui do Laboratório Itapema, meu amigo Celso Euclides, gente, teste de Covid, você já sabe, é só procurar o Laboratório Itapema, tem tudo da saúde no Laboratório Itapema. Eles vão no seu carro fazer a coleta sem o menor problema aí de você se contagiar ou contagiar outras pessoas, né? Então lembre-se, o Laboratório Itapema em Guarujá, em Mongaguá e também em Bertioga. E o OCM Contabilidade, abertura, manutenção contábil. Conte com esses gigantes aí, meu amigo Arthur, o Ronaldo, o Igor, né, da OCM Contabilidade. Um rápido intervalo, já retorno.
De volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV, estamos aí com o nosso convidado aqui no segundo bloco, o doutor Lucas Mota Suman, o nosso cardiologista aqui prontinho para bater um papo com você. Ai, Tuca Júnior, ele vai falar de Covid, vai falar um pouquinho de Covid, mas vamos falar de outras coisas também, né, que estão afetando o seu dia a dia. Tem muitos assuntos para a gente serem tratados aqui com o doutor Lucas Mota Suman, que daqui a pouquinho vai estar cumprimentando vocês, tá bom? Isso, aproveita aí, chama a vizinha, fala, ai, doutor Lucas tá lá, vai lá, chama a vizinha aí. Bate um papo, avisa que o doutor Lucas chegou. Eu aproveito para falar aqui da nossa Betel Hortifruti, meu amigo, né, o Carlos Henrique, o proprietário lá da Betel Hortifruti, né, o seu papai, o seu Sidney, há 30 anos, né, eles fundaram a verdadeira hortifruti da cidade. Gente, você já sabe, né? Entrou na Betel, produto de primeira qualidade, você sabe que as frutas, verduras, legumes têm procedência, né, não dá nem vontade de comer de tão bonito que é, né? Dá vontade de colocar na prateleira, só e ficar olhando lá de tão bonito. Mas além de bonito, gostoso, preço justo, é na Betel. E olha, totalmente remodelado, hein? Eles remodelaram toda a Betel aqui da Enseada, né? E eu recomendo você aproveitar as nossas promoções nesse mês de março aqui na Betel. Lembrando também, né, da nossa Betel Express aqui na Astúrias, servindo e atendendo aí as praias, o centro da cidade, é Betel Express. Aproveito para falar também da Dracar Moda Masculina, né, o meu amigo Mário falou assim, Tuca Júnior, de novo fechamos aí as portas, mas continuamos com vendas online, né, e assim que saímos aí desse momento de restrição, abrimos as nossas portas sempre com promoções. E o nosso Tahiti Restaurante da chefe Maria Dias, do meu amigo Jairo Nobre. Olha, gente, aqueles pratos maravilhosos com toque gourmet da chefe Maria Dias. Eu vou dizer para você, viu? É coisa de louco. Liga lá, pede aí no conforto do seu lar ou pode ir pessoalmente, respeitando todos os protocolos de segurança. É o Tahiti Restaurante. Então faz o pedido, delivery funcionando a 1000 aqui no Tahiti Restaurante. E o Rei do Trigo, que é a melhor padaria da cidade, não tenha dúvida, pães, bolos, doces, salgados, isso e muito mais aqui na padaria e restaurante O Rei do Trigo do meu amigo Vitor, aquela família linda, Dona Isilda, que é a matriarca, a Camila, a esposa do Vitor, a Fátima, esse pessoal bacana, essa família linda, maravilhosa aí, sempre atendendo você, sempre muito bem aqui no centro do Guarujá. É a melhor padaria do Guarujá, uma das melhores da Baixada Santista. Não tenha dúvida disso, viu, gente? Doutor Lucas Mota Suman, o senhor está bem, doutor? Tá passando bem de saúde, doutor? Olá, Tuca. Não sou médico, mas estou preocupado com a sua saúde. Graças a Deus, bem, Tuca. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no seu programa, conversar com o seu público. Para mim é um prazer e graças a Deus estou bem, trabalhando bastante, uma rotina intensa, mas sempre a gente arranja espaço para estar aqui participando do seu programa e falar sobre coisas boas aqui. Tá certo. Boas e aquelas que não são tão boas, mas merecem a nossa atenção. E o que está merecendo a nossa atenção é um momento assim um tanto quanto crítico, né, o Dr. Lucas Mota Suman. Nós temos aí uma pandemia que continua, né, ceifando vidas, né, tirando vidas dos brasileiros e do mundo inteiro, de pessoas do mundo inteiro. Muita gente continua levando ela a sério, né? Ou seja, se cuidando, muita gente se descuidando, essa que é a grande verdade, né? E agora tomaram mais essa medida que acabou gerando aí uma controvérsia muito grande. Mostra algumas imagens aí de alguns protestos, né, ô Fábio, que aconteceram aí na nossa região. Os comerciantes não estão muito contentes, né? Acabaram fazendo aí manifestações em Santos, aqui no Guarujá, Praia Grande então nem se fala. Né, o CDL acabou até entrando aí tentando aí uma reversão para se manter aí o comércio todo em dia. E a gente sabe que por um lado tem esse interesse comercial, esse interesse social, que é a manutenção do emprego e dos seus salários, mas também entendemos que a manutenção da vida está acima de qualquer coisa. Né? Como lidar com isso, doutor Lucas Mota Suman? Tuca, não está fácil. Realmente o que a gente tem observado agora nessas últimas semanas foi uma piora da pandemia no estado de São Paulo por inteiro. Acaba que nós aqui da Baixada Santista, Tuca, a gente está pagando pela piora dos casos de Covid e taxa de ocupação de leito hospitalar das cidades do interior de São Paulo. Tenho alguns contatos e a gente observa na imprensa o noticiário
na região do interior, ali na região de São José do Rio Preto, estamos batendo praticamente 100% de ocupação de leitos Covid, tanto enfermaria quanto SUS. E mais, já estamos chegando a nível de relatos de colapso do sistema de saúde. Muitos pacientes que solicitam vaga via CROSS, que é o sistema de regulação do Estado, têm sido negadas essas vagas por excesso de pacientes, ou seja, não tem aonde colocar esses pacientes que precisam de internação em hospitais de referência, e aí tem que aguardar, não tem outro jeito. Ou espera o paciente melhorar, que está internado, receber alta, ou espera falecer. Não tem como empilhar paciente, infelizmente. Então é um drama que o governo está entendendo, que, ao meu ver, infelizmente, tem que tomar uma medida, e essa medida foi retornar o estado de São Paulo por inteiro. Nós aqui, graças a Deus, por dados estatísticos, estamos batendo aí conforme os dados de taxa de ocupação na fase amarela, no máximo laranja, mas por receio das pessoas, nós como somos cidades turísticas aqui, pelo receio de habitantes daquelas regiões virem passar os seus finais de semana e feriados aqui na nossa região e acabar comprometendo o nosso povo daqui, eu acredito que o governador acertadamente colocou todo o estado de São Paulo na zona vermelha. Agora, esse é o efeito da preservação da vida. Tudo na vida, assim como na minha área de trabalho, que é a medicina, tudo existe seu efeito colateral. A gente precisa pesar o risco e benefício. As medidas, as atitudes, as condutas, elas devem ser tomadas baseando que o benefício vai superar o risco. Agora, o efeito colateral, infelizmente, é a situação do comércio da cidade. As pessoas precisam trabalhar, já estamos batendo 1 ano de pandemia, os comerciantes já estão sentindo reflexos e reflexos duros nas situações, ainda mais pelo fato da nossa região não estar tão caótica quanto no interior de São Paulo, acaba gerando, por parte de algumas lideranças do comércio local, esse tipo de revolta, o que é completamente compreensível. A gente precisa ter o meio termo e o bom senso, eventualmente mantendo sempre aqueles cuidados que todo mundo está exausto de ouvir, que é o distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, evitar proximidade com as pessoas, manter dentro dos ambientes comerciais distantes. Então, são medidas que acabam, por bom senso, tendo que ser do nosso convívio daqui em diante. E o único meio da gente resolver por completo essa situação, Tuca, é a vacinação. Não tem outra forma da gente acabar com a pandemia não sendo com a vacina. Então, se Deus quiser, o objetivo do país inteiro é esse, independente da vacina que esteja sendo aplicada, sendo aprovada pela Anvisa, a gente deve estimular que a população receba a vacinação para que dessa forma, até o final de 2021, toda a população esteja vacinada e a gente possa voltar a ter a nossa vida normal. Bom, eu fico impressionado, o Dr. Lucas Mota Suma, com a ineficiência, né, em alguns casos, do poder público. Eu estava observando Santos, né? Todo mundo sabe que Santos é uma cidade de aposentados, ou seja, as pessoas que estão lá são pessoas mais idosas, é uma cidade de idosos, né? Todo mundo sabe disso. Acho que só o governador do estado de São Paulo é que não sabe disso. Aí mandou vacina menos, né? Abriram aí para vacinação, eu não me recordo aí se era dos 80 ou 80 anos, alguma coisa, anteciparam a vacina. 78. E só tinha uma parte, ou seja, 1/3 apenas das vacinas necessárias foram enviadas, né? Precisava de 12 mil, mandaram 4 mil doses, né? Ou seja, essa falta de logística, né? De uma logística perfeita para atender uma cidade como Santos, é um absurdo. Eu fico vendo aqueles velhinhos, eu comecei a suar a hora que eu vi aquela notícia, estava vendo a TV Tribuna, eu comecei a suar, falei, não, eu não acredito num negócio desse. Como é que o governo do estado faz, né, para mandar menos vacina, né, para uma cidade que a gente sabe, né, que é uma cidade para pessoas mais idosas. Os idosos amam Santos, né, amam Guarujá, porque é uma cidade plana, né, não tem ladeiras, enfim, e sem contar que está aí na praia, né, tem condições de levar uma vida muito melhor. Como é que o senhor viu isso aí, essa ineficiência logística do Estado? Tuca, eu acredito que o estado de São Paulo e o Brasil, inclusive, está sofrendo muito com a dificuldade da vacinação das pessoas.
o mundo está pedindo por vacinas e não tem vacina suficiente para ser administrada em todos. E agora, o mais importante é que a gente vacine aquelas pessoas mais velhas. Pô, mas por que vacinar a população mais idosa? Pô, porque eles têm preferência, porque eles já viveram mais? Não, é justamente porque esse grupo de população, os pacientes mais idosos, são aqueles pacientes que existem mais chance de evoluírem de formas graves da Covid e aí ocupar os leitos, eventualmente, de enfermaria e de UTI. Então, é visando a proteção desse grupo populacional, Tuca, que a preferência é dos pacientes idosos. E lógico, Santos e a Baixada Santista, como você bem falou, é uma região plana, não tem montanhas, então são lugares que os idosos optam por viver. E aqui, como Santos é o maior exemplo, nós temos muitos idosos que moram na nossa região. Então, com certeza, precisa ter um olhar mais atento no ponto de vista logístico, isso é fundamental. A gente precisa, pelo menos 2/3 dos idosos vacinados, para que a gente comece a ter a tal da imunidade de rebanho, pelo menos por parte desse grupo populacional. Lógico, quando a gente fala imunidade de rebanho, é num contexto de população em geral, mas é fundamental esse olhar atento. Priorizar os idosos significa priorizar aonde eles moram. Se eles moram mais em uma determinada região do que em outra, é lógico que proporcionalmente aquela quantidade de vacinação seja demandada para aquela região. E me espantou também, né? Porque Santos prima por eficiência, né? Eu não estou aqui para depreciar a administração do Rogério Santos, pelo contrário, temos até que elogiar a conduta do prefeito santista em vários aspectos, né? É elogiável de fato, né? Mas me causou muita estranheza. E aí sim eu vou aí em cima do secretário de saúde aí de Santos, como é que me libera, né, uma antecipação de vacina, né, se não tem todas essas vacinas? Estavam contando, né, com ovo, né, você sabe aonde da galinha, né? Então, eu não preciso nem dizer, né? Você já sabe onde é que estava esse ovo aí, né? Só que ele saiu um tanto quanto sujinho, né? Porque não deu certo. E olha, causou um big de um constrangimento, né? O que aconteceu em Santos, a gente pede para que essas coisas não aconteçam. Eu estava vendo aqui no Guarujá, estava passando aqui, né? Tinha pouca gente na fila aí hoje, ou seja, aqui está caminhando muito tranquilamente. Guarujá é uma das poucas cidades que está aí até antecipando a vacinação, né, dos seus idosos. Mas por quê? Porque tem uma logística perfeita. A equipe de saúde da cidade tá redondinha, né? Não se atreve a mandar o cidadão ir num posto de saúde e não ter a vacina, né? Então, são absurdos, como eu estava vendo hoje pela manhã, noticiário do estado de São Paulo, dando conta aqui de que em Taboão da Serra, 18 pessoas morreram. 18! Só ontem! Né? Ontem, 18 pessoas morreram. Isso porque elas não chegaram sequer, né, às UTIs. Não tinha vaga nas UTIs. E o tal do Cross aí que o senhor está falando aí, que, né, eu não sei se é moto isso, o que é. Essa moto não funcionou, essa Cross aí não funcionou, né? Porque não arrumou vaga para esse povo, o doutor Lucas Mota Suman, né? Parece que não existe. E Santos, eu estava conversando com o Banha aí no primeiro bloco, né, do nosso programa, falando aí com o Banha, e ele estava justamente comentando que, por exemplo, Santos, como é a cidade de referência, agora começa a receber, inclusive, os doentes, né, do próprio ABC. Né? Ou seja, aqui realmente é aquilo que o senhor falou, nós estamos fazendo a lição de casa com perfeição. Guarujá, Santos, São Vicente, enfim, as cidades aqui da região estão fazendo. Por isso que nós deveríamos estar na amarela, do jeito que o senhor comentou. Né? Porque a lição de casa aqui está sendo feita. E agora, aí essa pessoa fala, pô, Matuca, está lotada a UTI do Santo Amaro, está quase lotada. Está lotada a UTI aí da Santa Casa de Santos. Né? Como é que a gente faz? Né? Isso é gente que está vindo de fora, não é isso, doutor? É perfeito, Tuca. Com o fato daqueles serviços de saúde das cidades do ABC, da região metropolitana de São Paulo estarem com superlotação, acaba que o sistema de regulação de vaga SUS do Estado transfere o paciente aonde tem vaga. É a tal da emergência, a tal da vaga zero. Aonde existe disponibilidade de leito, é transferido esse paciente. Então, o fato da gente
ter disponibilidade de leito aqui na região, acaba que esses pacientes estão sendo transferidos para cá e, por consequência, é natural que acabe congestionando também o nosso sistema de saúde. E pontuar, mais uma vez o que você falou, a logística precisa ser perfeita no sistema de vacinação, né? Porque o fato da gente errar trazendo as pessoas para receberem as vacinas e não termos aquelas doses disponíveis, a consequência é totalmente oposta. A gente aglomera pessoas, aglomera fila. Como é que é naquela cidade lá do Rio de Janeiro? Lá, Caxias Duque de Caxias. Você viu o congestionamento? 8 quilômetros de fila. E mais, Tuca. E não tinha vacina para todo mundo. São idosos de risco para a Covid, todos ali aglomerados em fila, com risco de proliferar a contaminação e fazer o efeito totalmente inverso. Aquelas pessoas acabam não recebendo sua vacina quando deveriam receber, risco de contaminação, disseminação da doença e piora da situação da pandemia. Loucura, né? É uma loucura realmente. E essa loucura, eu não sei a senhora aí, o senhor que está me assistindo aí nessa hora aí, né? A gente, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come, né? Não, como é que é? Se correr, não, se ficar, o bicho pega. O bicho come, né? Se correr, o bicho pega. Então, o que nós fazemos? Hein, minha filha? Fala para mim o que a gente vai fazer. Hã? Ah, Tucano, eu vou ficar na minha casa, é melhor. Fica na sua casa, quietinha aí, né? E se possível, puxa a orelha do seu netinho, puxa a orelha aí do seu filhinho, né? E não deixa esse moleque também ficar aí à vontade aí do jeito que ele acha que ele pode ficar, né? Porque a gente sabe que essa idade aí de 14, 15, né? Hoje até os 30 anos, porque o aborrecente vai até os 30 anos, eu não sei, conseguiram prorrogar a aborrecência, né? Então agora a aborrecência, a aborrecente antigamente era até os 18 anos, mais ou menos. Que 18 anos? Na minha época era até os 14. Com 16 já estava trabalhando e já estava na lida faz muito tempo, com 20 casado, né? E agora, né? Os aborrecentes de 30 anos, né, ficam aí realmente colocando em risco a vida da senhora que está me assistindo, né, do senhor, da vida de todo mundo, né, porque não querem obedecer às leis. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, né, esse colapso também está sendo marcado, você sabe por quê? Porque a idade das pessoas que estão ocupando, né, os leitos de UTI, agora, não é só a veiarada não, viu, meu filho? Né? Agora a molecada também está ocupando. Só que esses moleques, quando entram numa UTI, fica muito mais tempo que um idoso, né? É porque o idoso ou ele se cura ou ele morre, né? Vai direto pro saco. Agora, o jovem não. Fica lá lutando para que o organismo dele mais forte, mais resistente, e fica aí lutando. Né? E eles é que estão ocupando. E é uma verdade estatística isso ou não? É uma verdade estatística, Tuca, porque a gente sabe, por dados de literatura, que o tempo de intubação, tempo de ventilação mecânica de pacientes contaminados pela Covid-19 acaba sendo prolongado, gira em torno de 7 a 14, até 21 dias de intubação, o que compromete muito a rotatividade dos leitos. O giro fica comprometido. Então, a tendência de superlotação acaba sendo muito mais facilitada pela dificuldade de rotatividade. Então, é muito importante a prevenção. Enquanto não tem vacina, é prevenção. Agora, eu estou entrevistando aqui o Dr. Lucas Mota Sumana, conversando aqui com a gente, falando um pouquinho de saúde. Vamos falar um pouquinho de política também, né? Como é que o senhor viu aí o Supremo Tribunal Federal? Olha, você compensa ser bandido nesse país, viu? É porque chega lá no Supremo, a gente é absolvido. Você viu? Lula não deve mais nada. Agora tá liberado. O cara é inocente, né? Tá inocentado, vamos colocar dessa forma, foi o que o Fachin fez aí. De Gaulle já dizia, esse país não é um país sério, né? E aqueles que a gente considerava aí como a última instância, né? Como a Suprema Corte Brasileira, a responsável, né? pela manutenção, né? da lei, da ordem, me faz um ato como esse, menosprezando a capacidade e a atuação do judiciário de primeira instância. Eles dizem que o judiciário na primeira instância, seja a promotoria pública, o próprio juiz, enfim, todo o sistema, eles são românticos, né? Porque não é romantismo, eles são sérios, eles cumprem a lei. Está escrito lá que não pode, né? Se tiver que prender, prende, se tiver que soltar, solta. Eles simplesmente cumprem a lei ao pé da risca. Agora chega lá em cima, fica na interpretação dos velhos.
né? Aí o velho interpreta a lei do jeito que ele quer. Aí ele, é verdade, acaba o romantismo e começa o interesse. Né? E o que a gente viu foi um tremendo do absurdo, né? Isso na minha opinião, não sei, passível de contestação do senhor, se o senhor foi favorável ao contrário, né? O que aconteceu aí que deixou o Brasil inteiro, né, de boca aberta, né, o doutor Lucas Mota Suman? Tuca, a gente sempre espera o melhor das pessoas e como jovem a gente sempre tem esperança em dias melhores, mas às vezes parece que o judiciário do nosso país acaba desanimando a gente um pouco. Mas eu ainda acredito, Tuca, lógico que isso é um assunto jurídico que envolve conhecimento técnico na área, mas eu acredito que ainda tem algum retorno, porque foi uma decisão monocrática, foi de um único juiz, eu acredito que ainda tem alguma mobilização nesse sentido. Mas, Tuca, o meu maior receio não é nem pelo fato de inocentar o Lula, mas sim por uma nova polarização no nosso país. A gente está diante de extremos. Lula de um lado, que tem seus históricos de corrupção, e de outro lado, o extremismo do Bolsonaro, com aquela questão que não está ligando para a questão da saúde, uma questão totalmente extremista, que desagrada muitas pessoas, e acaba que aquela parte da população que, inclusive eu me encaixo nela, que não está nem com um nem com o outro, acaba sofrendo por conta dessa polarização. O maior receio é ter um segundo turno em 2022 com Bolsonaro versus Lula e aquelas pessoas que estão no meio do caminho, não concordam nem com nenhuma das ideias, acabam ficando sem opção e tendo que escolher mais uma vez o menos pior. A gente precisa acabar com essa situação de torcida de time de futebol em política. A gente precisa ter uma terceira via, precisa ter um pensamento de centro, de união, das pessoas que claramente querem convergir para melhorar a situação do nosso país e não com discursos ideológicos extremistas, porque em relação a isso, nada contribui com a nossa evolução. Estamos passando por uma crise sem precedentes em termos de economia. O nosso salário, eu inclusive me encaixo nessa situação como médico, o valor do plantão é o mesmo, desde que eu me formei em 2013, eu recebo a mesma quantidade pelo plantão de 12 horas e o preço da gasolina, do alimento, da carne, você sabe que está aumentando diariamente e isso deixa a situação econômica do país muito delicada, o poder de compra as pessoas estão perdendo. A gente precisa de pessoas de centro que saibam convergir ideias, convergir pessoas e não separar, né, Tuca? O plantão é o mesmo desde 2013, doutor? Eu vou ser sincero, com raríssimas exceções, Tuca, desde 2013 o valor do plantão que eu recebia lá naquela época... Quanto que era a gasolina naquela época, doutor? Tuca, girava em torno de R$ 2,50, que eu lembro na bomba, hoje está passando dos R$ 5. Né? Não está fácil não. Tá vendo? E a gente tá reclamando aí, né? Médico também sofre, meu filho. É igualzinho a você aí. Passa pelo mesmo problema. Tem que botar o pãozinho, o leite na mesa, né? E ó, sofrendo do mesmo jeito. Não tem reajuste, né, no salário. Mas um dia a gente melhora isso, né? Eu acredito que o povo brasileiro avançou bastante, apesar de todos os desmandos, apesar da gente ver gente condenada aí, ficha suja, mão suja, bunda suja, tudo, a gente vê esses caras voltando aí para participar da política, mas tem muita gente boa, né, que graças a Deus o povo tá começando a tomar consciência política de verdade e começando a escolher de verdade, né, as pessoas que vão representá-los. Né? Então isso aí deixa a gente muito satisfeito. As pessoas podem falar do Bolsonaro, ou tem aqueles que amam o Lula, tem aqueles que odeiam o Lula, tem aqueles que amam o Bolsonaro, aqueles que odeiam o Bolsonaro. Eu sou aqueles que amam o Bolsonaro, né? Porque ele veio romper com essa bandalheira que aí estava. Mas não concordo com ele, né, em tudo que ele faz. E no caso da saúde, né, o que ele faz aí, na minha opinião, ele está errado. Né, mas não deixo de amar ele em outras situações, né, porque realmente estancou, né, em boa parte aí essa corrupção maldita que existia, que levava o nosso povo ao sofrimento máximo. Né? As pessoas não estavam vendo isso, né, que estavam sendo roubadas, lesadas, né, a um ponto assim absurdo. Né, e isso, ele rompeu com isso. Mas existe também esse descaso que o doutor está comentando, tem coisas que o condenam, né, por puro descaso. Essa que é a grande verdade. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor, quero contar com o senhor aqui mais vezes aqui no nosso programa
né? Muito, é difícil. Eu tirei o homem de dentro da sala lá de cirurgia para vir dar a entrevista aqui. Eu falei, Tuca Júnior, é só você mesmo. Mas muito obrigado, um grande abraço, senhor doutor Lucas Mota Suman. Legal, Tuca, mais uma vez, obrigado, é um prazer estar aqui no seu programa. Eu queria aproveitar a última oportunidade e deixar um beijo para minha esposa, Carol, meu Dia das lindo Mulheres foi filho, hoje, dia Gabriel, 8, né? e desejar a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher, em nome da minha esposa, desejar um feliz Dia Internacional da Mulher a todas. E ela te assiste, viu, Tuca? Então eu vou estar de plantão, hoje à noite é o horário que seu programa vai ser transmitido e ela vai estar te assistindo, então um forte abraço, um beijo, meu amor. Um abraço, dá um beijão lá pra Carol, né, que tá assistindo a gente aí. Agora vem mais um nenê, doutor, o senhor também não para, hein, doutor? A pandemia é reflexo. O senhor não é fraco não, hein? A pandemia é o que vamos ter um monte de nenezinho vindo aí, né? Eu também tô com meu netinho lá, tô todo feliz, né? E o Walter e a Edna também estar super feliz. E agora vem uma agora é a Maria Júlia, graças a Deus. Agora é a primeira mulher da família, não é? Só tem o senhor, o Júnior, né? Agora a vovó Edna vai pirar de vez, né? Porque, olha, a gente fica louco com a menina em casa. Eu tô falando, eu tenho um casal, né? Eu soube que eu fiz também, né? Quando eu tive, eu falei, não, eu quero ter primeiro um homem, tive um homem. Depois eu quero ter uma mulher, tive uma menina. Eu sei o que eu faço, né, doutor? E, olha, não tem coisa mais gostosa que a gente pode paparicar, pode fazer. O homem não, a gente tem que ser mais, né, mais severo, né? Para ser macho, né? Para ser macho de verdade, né? Mas a menina não. A menina a gente pode encher de mimos e carinhos que não tem. Quanto mais ser menina, né, melhor, tá certo? Então, parabéns ao senhor, parabéns a Carol aí pela Malu que está chegando. É Malu, né? Maju. A Maria Júlia? É a Maria da Globo? Vai ser da Globo a Maria Júlia. Eu que escolhi. O senhor que escolheu? É um bonito nome, E, gente, assim eu coloco um ponto final em mais essa edição. A todos obrigado, um abraço e fiquem com Deus.